Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Bettina Investigation especial Ted Bundy. No primeiro episódio dessa segunda temporada, a gente falou geralzão sobre a história do Ted. Quem ele foi, falou um pouquinho sobre os crimes que ele cometeu, falou um pouquinho sobre o fim dele. E hoje eu vou começar falando sobre as relações dele, sobre o pessoal dele neste episódio. Então preste bastante atenção e tire suas próprias conclusões. O Ted ele foi fruto de um relacionamento passageiro. A mãe dele era uma jovem solteira, teve um relacionamento com um homem que quando descobriu que ela estava grávida, simplesmente desapareceu, não é mesmo? Os pais dela, para evitar que ficasse um disse-me-disse, evitar que ela ficasse mal vista, resolveram que quando a criança nascesse, eles iam assumir a criança. O Ted sempre achou que os avós dele eram os pais dele, e ele foi criado uma boa parte da vida dele assim, e que a mãe era a irmã. O que aconteceu que quando ele tinha lá pelos seus 5 anos, não sei exatamente a idade, a irmã, que na verdade era a mãe, casou com um homem, com o Bundy, e se mudou e eles levaram o Ted. E o Ted sempre ficou muito confuso nessa história de por que a minha irmã me afastou dos meus pais, apesar do pai, que na verdade era o avô dele, ser uma pessoa assim, bem ruim, digamos assim, o Ted tinha uma ligação muito forte com ele. Enfim, o Ted teve aí mais alguns irmãos com o qual ele sempre, ajudou do jeito dele, mas ele também, ao mesmo tempo, foi uma pessoa muito reclusa. Ele tinha dificuldade, assim, nas relações interpessoais, ele não entendia muito bem como isso funcionava, então ele meio que escolheu boa parte da juventude dele fazer as coisas dele sozinho. Quando o Ted já estava na idade de ir para a faculdade, ele começou a cursar psicologia e foi aí que ele conheceu a Stephanie Brooks, por quem ele se apaixonou perdidamente, eles viveram um romance. Só que acontece que Stephanie terminou com o Ted porque ela achava que ele era uma pessoa sem ambição, que aquele relacionamento não ia pra frente. O Ted ficou completamente devastado, ele tentou diversas vezes reatar esse relacionamento. Ele ficou tão desamparado e tão desgraçado na vida que ele largou a faculdade, começou a viajar por diversos estados dos Estados Unidos, até que finalmente ele voltou. Nesse meio tempo também contaram pra ele que a irmã dele, na verdade, era a mãe dele, ou seja, a cabeça dele estava numa reviravolta total. Inclusive, uma coisa que eu não comentei foi que há pessoas que dizem que a primeira tentativa que ele teve de sequestro de uma mulher foi nesse período em que ele estava vagando pelos Estados Unidos, que ele estava com um namoro rompido, que ele estava com a descoberta da irmã que era a mãe, mas como não tem nada que comprovem, as pessoas não sabem dizer, mas dizem que mais ou menos nessa época aí, em 1969 foi quando ele tentou o primeiro sequestro. Bom, quando passou esse período de turbulência, ele pegou um trabalho na política, onde eu já tinha contado no primeiro episódio que ele trabalhou como ativista político, e depois passou em 2 universidades de direito e começou a cursar direito. Bom, parecia que a vida do Ted estava mais ou menos estabilizada, ele estava cursando direito, ele começou a namorar novamente, dessa vez ele começou a namorar a Elizabeth, eu tenho que ler o sobrenome dela que eu não sei muito bem, Klopfert, cada um fala de uma forma, gente, porque a Stephanie não tá aqui pra me dizer como é que... A Stephanie, já tô trocando nome. A Elizabeth não tá aqui pra me dizer como é que é o nome dela, mas eu vou falar Klopfert. Bom, o que acontece? Nesse período começou a surgir aparecer alguns crimes, aparecer algumas coisas, e foi nessa época que o retrato falado do Ted, porque testemunhas que tinham sofrido tentativas de assassinato tinham descrito ele pela polícia, e enfim, a polícia, com a sua investigação, tinha juntado algumas inscrições. No jornal saiu a imagem do Ted, quer dizer, era um rascunho da imagem. E a Elizabeth viu esse rascunho da imagem, esse retrato falado. E ela achou que algumas coisas lembravam muito o Ted. E ela começou a ficar um pouco desconfiada. Ela não queria acreditar de jeito nenhum que o Ted tinha cometido qualquer ato horroroso, mas ela ficou com aquela pulguinha atrás da orelha. Até porque o Ted tinha umas coisas de tipo ir viajar, sabe? Sempre com as desculpas que ele dava. E aí ela pegou e fez uma denúncia à polícia. A denúncia acabou que não deu em nada e o Ted, que descobriu que ela fez essa denúncia, ficou putíssimo da cara e até numa das biografias e num dos livros, que tem diversos autores que escreveram livros sobre essas mulheres e sobre a história do Ted, a Elizabeth conta que o Ted tentou matar ela, ele sabotou a chaminé da casa
e trancou todas as portas e janelas e com o intuito de sufocar ela, assim. Ela disse que ela só não morreu porque ela, não sei se ela acordou, tava dormindo, enfim, que ela conseguiu abrir uma janela e respirar, mas ela falou que aquela noite ele tentou me matar, ele queria que eu morresse. Hoje, o que se sabe, na verdade não se sabe nada, se sabe praticamente nada, porque a maioria dessas mulheres mudaram de nome, se mudaram de cidade, justamente para não ficar diretamente ligadas ao Ted e ficar essas diversas especulações sobre a vida delas. Então, na verdade, hoje o que se sabe é muito pouco ou quase nada, tanto da Stephanie quanto da Elizabeth. O primeiro caso mesmo documentado de assassinato foi em 1974. E depois, juntando todas as mulheres que descobriram que ele matou, começaram a comparar elas e chegaram a uma conclusão de que muitas dessas mulheres, praticamente todas, que o perfil de mulheres que ele buscava eram extremamente parecidas com a Stephanie Brooks, que foi aquela mulher que rejeitou ele, que não quis ficar com ele. Elas eram todas mais ou menos na casa dos 25 anos, de uma classe média alta, com cabelo moreno, liso e comprido. Lógico, tem algumas exceções. O Ted, nessa matança desenfreada dele, ele chegou a matar uma menina que tinha entre seus 12 e 13 anos, mas a maioria das pessoas, a maioria das mulheres, se pegar os retratos delas, elas têm semelhanças muito fortes, assim, de rosto e fisionomia. Tem o quê? Tem uns 30 casos que ele assumiu mesmo, que foram mulheres que ele assassinou, mas a contagem passa das 35 mulheres. E aí a gente fica pensando assim, mas meu Deus, né? Como assim 35 mulheres caíram na armadilha dele? Ele invadia os lugares e matava elas? Como é que funcionava? Na verdade, o modus operandi dele, digamos assim, era muito parecido, era quase sempre muito igual. Como ele era um cara muito bonito, muito educado e muito bem apresentável, o que ele fazia? Ele procurava normalmente essas mulheres em lugares estudantis, em universidades, e aí ele sempre dava mais ou menos a mesma desculpa. Ele dizia que ele estava com o braço machucado ou com a perna, ele estava com dificuldade de carregar todos os livros que ele estava carregando, ele era estudante, então ele se aproveitava disso, e pedia ajuda dessas mulheres para que ajudassem ele a levar os livros até o carro dele. O carro dele, que era um Fuca, era mais ou menos todo enjambrado para ser uma armadilha, literalmente, para essas mulheres, para ser uma gaiola. Ele tinha retirado o banco do passageiro, a porta do passageiro não tinha maçaneta, ou seja, a pessoa não tinha como sair, e ele fazia sempre mais ou menos a mesma coisa, pedia para elas levarem os livros. Lógico, se tu tá vendo uma pessoa, um cara bonito, enfim, simpático, super educado, te aborda, né, perto de uma faculdade, dentro de uma faculdade, ai meu Deus, tô com o braço machucado, me ajuda a levar, dificilmente alguém vai suspeitar, né? Acho que às vezes a gente é muito ingênuo e as pessoas, os serial killers, essas pessoas psicopatas, elas se aproveitam muito também da ingenuidade das pessoas. E o que acontecia? Essas mulheres acompanhavam ele até o carro, quando chegavam lá, ele fazia mais ou menos quase sempre a mesma coisa, golpeava elas na cabeça para colocar dentro do carro, ele estrangulava, abusava elas e muitas delas ele torturava de formas horríveis, inclusive mordendo e arrancando pedaços delas com a boca. Não vou entrar em mais detalhes porque aqui no YouTube talvez vocês não queiram saber, mas quiserem saber uma coisa mais a fundo, vão pesquisar, e se não quiserem, não pesquisem porque vocês vão encontrar muitas coisas estranhas. Bom, quando o Terry começou a ser condenado, foi preso e estava em julgamento, uma das coisas que chamou muita atenção foi uma mulher, que era Caroline Ann, acho que é assim o nome dela, que ela era uma fã dele, ela era completamente fanática por ele, ela literalmente, entre aspas, perseguia ele durante todos os julgamentos, e se tu for pegar as histórias dos serial killers, vocês vão se impressionar com a quantidade de cartas e de mulheres que esses homens atraíam quando estavam na prisão em julgamento. Tipo, a história de diversos serial killers aí na história, que recebiam dezenas de cartas de mulheres, cartas de amor de mulheres. Tipo assim, eles estavam presos, condenados por assassinato a mulheres, e eles recebiam carta de mulheres apaixonadas por eles. Isso tem um nome na psicologia, que eu não sei qual é o nome, mas pra mim é absurdo, tá? Eu vou resumir chamando de absurdo e doença. Mas sim, acontecia muito, acontecia com o Ted, e uma das principais que estava em todos os julgamentos e que estava sempre junto com ele era a Caroline. Ela inclusive acabou depondo pra ele no tribunal, tipo, dizendo que ele era uma ótima pessoa, que ele era isso, que ele era aquilo. Eles começaram a ter um relacionamento amoroso, e o Ted, muito esperto que ele era, porque, pra quem não se lembra, eu falei no primeiro episódio, o Ted defendeu a ele mesmo durante os julgamentos, o que foi uma coisa, inclusive, que deu ruim e fez com que ele fosse condenado, porque ele não tinha tanta qualificação em direito assim, né? Mas essa parte do julgamento a gente vai falar no próximo episódio. Enfim,
ele começou a ter um envolvimento com ela e ele foi tão esperto a ponto de se casar com ela durante o tribunal, porque ele sabia que se ele se declarasse, não sei como é que é as leis dos Estados Unidos, mas se ele se declarasse casado com ela, ele estava perante um júri, aquele casamento era válido. Então, muito esperto que ele era, ele sabia que ele não podia casar enquanto ele estava sendo julgado, porém ele estava, entendeu? Ele fez todo um trâmite muito louco e ele se declarou casado com ela durante um julgamento, ela aceitou e eles ficaram casados. Quando ele estava no corredor da morte, ela engravidou, muita gente ficou suspeitando como é que isso era possível, porque os presos que estão nessa condição, eles não podem receber visitas conjugais, porém, dizem que o Ted, provavelmente isso é verdade, que o Ted subornava guardas para poder ter encontros de 1 hora ou mais com a Caroline, com essa mulher. E ela acabou engravidando, a filha deles nasceu quando ele estava no corredor da morte, se não me engano, e ela levou a filha e o outro filho dela, que era de um outro relacionamento, diversas vezes pra ir ver o Ted e pra ficar com ele. Quando faltava aproximadamente 3 anos pra execução dele, ela se divorciou e desde aí não se sabe mais nada sobre ela e nem sobre a filha. Inclusive parece que as duas até mudaram de nome, mudaram de cidade, mais uma vez pra poder viver a vida delas, né? Senão ela seria pra sempre a filha do Ted Bundy, mas sim, ela está por aí, em algum lugar, talvez com outro nome que a gente não saiba. E a maioria dos investigadores, dos pesquisadores nessa área, inclusive, nem tenta procurar por essa menina, nem entrar em contato, porque é uma invasão na vida de uma pessoa que não tem nada a ver com a história, né? Que veio depois dessa confusão inteira e só seria prejudicada por isso. Mas dizem que ela é uma mulher linda e que tá vivendo a vida dela como uma pessoa normal. Bom, gente, isso foi só pra vocês terem um panorama de que, na verdade, a vida do Ted envolveu muito mais do que os assassinatos, muito mais do que o julgamento. Lógico, a parte das vítimas e das pessoas que ele assassinou é a pior parte inteira dessa história e é o que muitas pessoas ficam extremamente irritadas, porque o que acabou ficando pra história foi a genialidade, entre aspas, dele, né? Ou seja, todo o personagem que ele era, porque ele era basicamente um personagem que virou história, em vez de se falar das vítimas reais que foram mortas de forma brutal, foram torturadas. Mas só pra vocês terem uma noção que toda a vida dele, toda a história dele envolvia muito mais coisa e muitas outras pessoas. E aí tem toda aquela coisa que eu comentei com vocês, que não tem como descobrir se uma pessoa vai se tornar um serial killer ou não. Inclusive, quero terminar esse vídeo com uma frase que foi o próprio Ted que falou e que ela é muito real e que ela me assusta muito. Queremos acreditar que conseguimos identificar pessoas perigosas, mas o mais aterrador é que não podemos. As pessoas não se dão conta que convivem com assassinos em potencial. E é isso que eu falo pra vocês, que o Ted Bundy falou, ele era um assassino em potencial, e que eu falo pra vocês todas as vezes, que a gente não pode confiar em todas as pessoas que a gente conheceu ontem e nem naquelas que a gente conhece há muito tempo. Vejam o caso da Elizabeth, que namorava com um cara durante muito tempo e foi descobrir da forma mais bizarra possível que ele era um assassino de mulheres. Toda essa demora em identificar as vítimas e juntar todos os casos, não sei se eu cheguei a falar no primeiro vídeo, mas teve a ver com... Primeiro que assassino em série foi um termo que estava mais ou menos surgindo nessa época de 74. Então, ao mesmo tempo que estava surgindo esse tema, tava a história do Ted Bundy aí rolando e como ele cometeu os seus crimes por diversos estados dos Estados Unidos, até que a polícia começasse a se comunicar um com o outro e ligar as coisas, tipo, não, peraí, esses crimes estão muito parecidos, quer dizer, ela foi morta assim, 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 não sei o que, não sei o que, começaram a ligar tudo isso pra ligar uma única pessoa, demorou muito tempo, porque, imagina, naquela época não era tão a comunicação como é hoje, não sei, inclusive, como é que eram os dados da polícia, como é que se colocava, mas por isso que teve toda essa demora também e em função disso. É isso, espero que vocês tenham achado muito interessante esse segundo episódio. E no próximo sábado tem o terceiro e último episódio de Ted Bundy, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre o julgamento dele e as fugas que ele teve da cadeia, porque sim, ele conseguiu escapar umas 2 vezes da cadeia de uma forma bizarra. Que, sério, eu fico pensando que a vida é muito louca. Enfim, é isso. Deixem o seu like aqui se vocês se interessaram por esse assunto. Ative o sininho para receber as próximas notificações. Desculpa a gente ter ficado aí, ter tido um hiato de uma semana, mas acontece, a vida não é perfeita, não é mesmo? Tranque as suas portas, tranque as suas janelas, não deixe pessoas estranhas entrar na sua casa. Fica o meu aviso, a gente não sabe se a pessoa que está do nosso lado é um serial killer, um psicopata em potencial. Um beijo e até a próxima.